Novas notícias. Não estranhem se nos próximos anos vocês verem o seu criador de conteúdo favorito, se vocês verem Virgínia Fonseca fazendo, em meio de conteúdos e de propaganda de tigrinho, um conteúdinho de streaming aqui, um conteúdinho de streaming ali. Não estranhem se isso passar a acontecer nos próximos anos. Por quê? Porque essa é a nova regulamentação de streaming que está prestes a entrar em votação. E eu peço encarecidamente que vocês compartilhem esse vídeo bastante, curtem, comentem, façam que esse vídeo chegue até mais pessoas. Eu lancei um vídeo mais curto sobre isso, inclusive também lá no meu Instagram. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas, compartilhe, comente, porque lá tem mais tração para chegar até as pessoas, então faça isso nesse vídeo também e me siga lá no Instagram. Aqui a gente vai tentar aprofundar um pouco mais sobre essa questão. Bom, aqui vocês podem ver o projeto de lei que tramita, que vem sofrendo com uma série de mudanças. Aqui vocês podem ver o autor, o deputado Paulo Teixeira, e o relator atual, o doutor Luizinho. Vem sofrendo uma série de mudanças ao longo dessas últimas semanas, em razão da mudança de relatoria. Então assim, se você acompanha o nosso canal já há algum tempo, já sabe que esse é um assunto recorrente por aqui. E você viu de perto, todos os dias, as notícias acontecendo. E você sabia que a relatoria da PL da regulamentação do streaming estava na mão da deputada Jandira Fegali. Entretanto, a deputada Jandira Fegali foi retirada da relatoria e ao seu lugar foi posto o deputado Doutor Luizinho, do PP, Partido Progressista do Rio de Janeiro. E é claro que não poderia dar bom isso. Mas aí vocês vão me dizer assim, então, beleza, a extrema-direita tá articulando no Congresso esse processo de, na verdade, entregar, esse entreguismo, esse processo de retirar do Brasil sua soberania, está entregando a essas empresas estrangeiras a possibilidade de produzir riqueza no Brasil sem qualquer tipo de retorno ao Brasil. Porque é exatamente isso que acontece. Hoje, as plataformas de streaming, elas não são regulamentadas. Ao contrário de todo o setor audiovisual brasileiro. Todo o setor audiovisual brasileiro paga com Condecine. Toda produtora brasileira e estrangeira que atua no mercado nacional precisa pagar a Condecine, que é um tributo do tipo CID, ou seja, um tributo que circula dentro do setor, porque ele vai alimentar o Fundo Setorial Audiovisual. E o Fundo Setorial Audiovisual, ele serve justamente para que você, enquanto produtora brasileira, possa resgatar esses valores através de editais para produzir conteúdo audiovisual brasileiro. Seja jogo, seja série, seja produto de televisão, seja filme. Toda empresa paga. Todo filme nacional e internacional que estreia no mercado exibidor tradicional brasileiro paga com Condecine. Ele vai ter tantos dias de exibição, ele vai pagar a Condecine para ocupar esse espaço no mercado exibidor. Todo filme vai pagar a Condecine. A grande questão é que todo peronomútil, porque os serviços de streaming atuam no Brasil, chegam aqui, produzem riqueza nacionalmente, não são regulamentados e levam essas riquezas todas para o exterior. É exatamente isso que acontece. Nenhuma dessas riquezas ficam no Brasil, permanecem aqui. Mas antes de continuar esse vídeo, vem aqui comigo que a informação é boa. Você já sabe que a animação de maior bilheteria de todos os tempos é uma animação chinesa. E se você acompanha esse canal aqui, já sabe que esse tipo de informação vai começar a ser cada vez mais comum. Então a Academia Gohan chegou trazendo a braba aqui nesse canal, te dando a oportunidade de investir na sua carreira com uma mega promoção de Black Friday. A partir desse momento, ao assinar o plano anual, você ganha mais 3 anos de assinatura, totalizando 4 anos de acesso ao curso. Tudo isso com um professor mestre em ensino em mandarim que compreende as particularidades do falante em português. Isso é fundamental. E assinando até o dia 31 de outubro, você ainda garante um kit de caligrafia que você pode usar por até 10 anos. O kit de caligrafia inclui o pincel, tinta e um papel mágico que você pode usar por 10 anos. Além dessa agenda maravilhosa em calendário lunar. E tu quer mais do que isso? Então acesse o link aqui na descrição para fazer parte do Academia Gohan e usando o cupom LEÃO, sem o tio, Leal, você ganha 10% de desconto na sua assinatura. No final das contas, o seu curso vai sair por menos de R$50 por mês durante o período que você vai ter acesso ao curso. Menos de R$50. E aí, amigo, você vai poder assistir os seus filmes em mandarim em original, ver os filmes do Jiazanke, Amor até as Cinzas, assistir Lanternas Vermelhas e o Clã das Alegres Voadoras de Zhang Mou, assistir Neja 2 e os filmes que vão vir por aí, que, amigo, aqui pra frente é isso. Além de, claro, investir em sua carreira na segunda língua mais falada do mundo. Link na descrição do vídeo. Vamos voltar pro vídeo. Assim como em todo lugar sério no mundo, começa a se tramitar já há alguns anos o projeto de regulamentação do streaming. A França, por exemplo, prevê uma regulamentação onde a Condecine equivalente deles
prevê 20% de tributação. 20% de tributação que alimenta o fundo deles para produzir conteúdo francês. Olha só que beleza. Aqui no Brasil, as associações, a sociedade civil, os trabalhadores do setor pediam por 12%. É o movimento VOD 12. Pedia por 12% de Condecine. O projeto que vinha tramitando no Congresso falava em 6%, ou seja, metade do que a sociedade civil e que os trabalhadores do setor pediam. Metade. E aí eu disse para vocês que a relatoria passou de Jandira Fegali para Dr. Luizinho a partir de uma articulação da direita brasileira para impedir o avanço desse tipo de projeto. Não acaba por aí. Porque, veja, secretário executivo do Ministério da Cultura e, portanto, aliado ao governo federal, representantes da Ancine reuniram, prepararam um jantar com a Extrema. E a gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre o que é a Extrema. A gente tem um vídeo falando no momento em que a Extrema foi lançada. Quando a Extrema surgiu. A gente tem um vídeo sobre isso aqui no canal. E lá eu já anunciava pra vocês. Isso aqui é articulação por conta da regulamentação do streaming. São essas empresas fazendo uma organização de trabalhadores? Claro que não. Uma empresa, uma organização de empresas criadas para atender aos seus interesses específicos, interesses privados. Não são empresas se organizando para melhorar o setor audiovisual no Brasil. São empresas organizadas para atender aos seus interesses e, portanto, de lucro. Porque se sabia que, assim como em qualquer lugar do mundo, o projeto de regulamentação do streaming era inevitável, digamos assim. Agora, que projeto que vai sair? Qual projeto vai surgir? E ora, a Extrema articula junto ao governo federal, que abre as pernas, que concilia, justamente porque assim funciona o Estado. O Estado no capitalismo é balcão de negócio para interesses privados e, sobretudo, das classes dominantes. E aí o Estado abre as pernas justamente porque precisa conciliar. O governo precisa conciliar no sentido, e aí precisa, não é necessariamente a palavra correta, mas porque se possa passar determinados projetos, você abre as pernas para outros. E nesse sentido, o lobby acontece e a regulamentação do streaming acaba sendo o bode expiatório nisso tudo. O lugar onde você vai abrir as pernas para que outros projetos possam passar. Não há pé firme nesse governo, portanto, nesse sentido. O governo federal, através do Ministério da Cultura, organiza um jantar, se reúne com a Extrema, e a Extrema apresenta nesse jantar o seu projeto. A gente fez um vídeo sobre isso na época. A Marina Rodrigues denunciou isso à época, inclusive foi ameaçada de processo à época por causa da publicação dela. Sigam a Marina Rodrigues, assinem o Simplificando o Cinema, muito importante. E magicamente, ou melhor, sem surpresa alguma, após esse jantar, algumas semanas após esse jantar, sem que o Ministério da Cultura se manifestasse sobre isso, há uma mudança na relatoria de Jandira Fegali para Dr. Luizinho. E a gente também tem vídeo aqui no canal sobre essa mudança da relatoria de Jandira Fegali para Dr. Luizinho. E a partir dessa mudança, magicamente, um projeto que já estava tramitando no Congresso há anos vai ser posto em votação. Vai ser tirado da fila, gente. Olha só que maravilha. Vamos bater palma? A regulamentação de streaming vai sair da gaveta, gente. Olha que maravilhoso. Finalmente vamos conseguir ter a nossa regulamentação. Mas, depois do jantar, depois dessa articulação, depois da retirada de Jandira Fegali da relatoria e Dr. Luizinho falando, vamos pôr em votação na próxima semana. Ora, acontece. O projeto muda por completo para beneficiar, evidentemente, quem? Você, trabalhador do setor. Você, produtora brasileira independente. Você que precisa do Fundo Setor Audiovisual para sobreviver, para receber o seu salário? Claro que não. Mas para atender aos interesses dessas empresas estrangeiras. E claro, do monopólio nacional também, que é a Globoplay. Veja só. Quero trazer para vocês agora um pequeno pedaço da PL. Eu fiz um printzinho aqui para ficar melhor do momento, do exato momento em que tem o que eu quero trazer para vocês. Além disso, preservamos a incidência da Condecine no modelo do substitutivo anterior, ajustando o valor do fator gerador, a prestação ao mercado brasileiro do serviço streaming. Alteramos, contudo, sua alíquota máxima de 6%. Por que alíquota máxima? Porque existe uma escadinha. Então, não é como se todos os serviços streaming pagassem a alíquota máxima. Depende da faturação do serviço. Isso tá beleza, isso é assim que tem que ser mesmo. Então, os maiores serviços de streaming pagam mais, os menores serviços de streaming pagam menos. Mas todo mundo paga, né? Deveria ser assim mesmo, enfim.
mas alteramos a sua alíquota máxima de 6% para 4%, ou seja, se diminui 2% dessa alíquota de um valor que já se pedia 12%, tá? De forma a compatibilizar o fomento com a sustentabilidade econômica dos serviços. Tadinho, gente! Tadinho da Netflix. Elas não conseguem. Eles não conseguem. Eles não são sustentáveis o suficiente, gente. Continuando. Pra vocês verem aonde a gente vai chegar nisso tudo, tá? Quais são os limites de tudo isso aqui. Para os serviços de compartilhamento de conteúdo, em que os vídeos são criados e publicados pelos próprios usuários, a alíquota máxima foi reduzida para 2%. O que é isso aqui? O que é esses serviços de compartilhamento de conteúdo? É Instagram, TikTok, YouTube, que fazem e que realizam conteúdo audiovisual no Brasil. E que produzem riqueza no Brasil. Para essas empresas, a alíquota máxima é 2%. Por que é isso, né, gente? É preciso compatibilizar o fomento com a sustentabilidade econômica do Google, em reconhecimento às particularidades desse modelo. Quais são essas particularidades? Não sabemos. Esses serviços são sustentados pela atividade de criadores de conteúdo ou influenciadores digitais, que agregam valor para a economia e geram emprego e renda. Ademais, a seleção ou controle editorial dos conteúdos não é realizado pela plataforma. Isso aqui é a justificativa deles para uma coisa muito legal, tá? Isso aqui, ó. Esses serviços são sustentados pela atividade de criadores de conteúdo, portanto, meu trabalho, por exemplo, ou influenciadores digitais, que agregam valor para a economia e geram emprego e renda. Ademais, a seleção ou o controle editorial dos conteúdos não é realizado pela plataforma. Agora, o que isso significa, Felipe? O que você está querendo dizer com isso? O que vai acontecer, Felipe, que eu não estou entendendo absolutamente nada? E aí eu trago vocês essa partezinha aqui. Olha só, artigo 33. Os contribuintes da Condecine, de que trata o inciso 4 do caput do artigo 32, poderão deduzir até o limite de 70%. Olha o que eu estou dizendo. Daqueles 4%, olha só isso. Daqueles 4% que uma empresa estrangeira tem que pagar para a Condecine, dos streamings, 70% poderão ser deduzidos. O que significa que, para o Fundo Setorial Audiovisual, sobra pouco mais de 1%. É literalmente isso, gente. Vocês estão escutando o que eu tô falando? A nova regulamentação do streaming prevê dos 4%, que já é baixíssimo, 70% podem ser deduzidos. E, portanto, pouco mais de 1% vai para o Fundo Setorial Audiovisual. E o mesmo vale para os 2% dos outros tipos de regulamentação, portanto, do YouTube, do Instagram, do TikTok e companhia. Desses 2%, 70% podem ser deduzidos em renúncia fiscal. 70%. E como é que essa renúncia fiscal pode ser feita através desse 70%? Por exemplo, e a gente já tem um vídeo aqui recente sobre isso, inclusive, através de licenciamento de obras. Então, a Netflix, por exemplo, ela pode, ao invés de pagar ao Fundo Setorial Audiovisual, usar 70% desse valor para comprar a obra, para licenciar a obra. Literalmente isso. E veja só, não é como se eu fosse contra ou haver um processo de licenciamento, algum tipo de dedução para licenciamento. A questão aqui é que são 70%. E o que a gente está fazendo é que esse valor que iria para o Estado financiar mais obras, e mais do que isso, para que o Estado pudesse, por ele, definir quais serão as diretrizes do financiamento do cinema no Brasil, esse dinheiro não vai estar com o Estado, esse dinheiro vai estar com o capital privado. E o capital privado, por sua força, deverá decidir o que ele faz com esse dinheiro. Ao invés desses 70% estar indo para o Estado, e o Estado definir, através de editais, através de editais de distribuição, por exemplo, que é um gargalo fundamental do cinema brasileiro, não. Quem vai definir onde vai ser usado esse investimento vai ser a empresa privada. 70% desse valor pode poder ser utilizado para licenciar a obra e, portanto, para alimentar catálogo. É isso. O catálogo da Netflix, da HBO, da Prime vai ser alimentado com dinheiro público. Além disso, dentre esses 70%, poderá ser utilizado para formação. O que significa isso, Felipe? Significa que essas empresas, e aí eu coloco no balaio também Google, YouTube, TikTok, Instagram, poderão utilizar desses 70% que ele iria pagar para... Desses 70% dos 4% que eles iriam pagar para o Fundo Setorial Audiovisual, através da Condecine, ele pode se utilizar para formar pessoas para trabalhar. Para formação. Que, segundo eles,
Não há formação ideal no Brasil. Qual é o grande insight que essa nova regulamentação está trazendo aqui pra gente? Ora, se não há formação, que se entregue esse dinheiro para que o capital privado forme. Ao invés desse dinheiro estar entrando no fundo do setor audiovisual e, através de editais, promover incentivo à formação, não! O que nós estamos fazendo é, tudo bem, então fica com esse dinheiro para você e forme você, capital privado, aos seus interesses. Ao que interessa a vocês enquanto projeto de lucratividade. Percebe como essa regulamentação, no final das contas, está sendo boa para eles? Está sendo positiva, no final das contas? E não pro trabalhador do setor? Não para produtor independente? No final das contas, surge também essa última aqui, ó. Inciso número 3. Porque aí, ó, do valor da contribuição devida, as despesas que tenham sido realizadas no ano do calendário anterior ao do recolhido do tributo, desde que empregadas em 3. Na remuneração de criadores de conteúdo brasileiros aos conteúdos disponibilizados por meio de serviços de compartilhamento de conteúdos audiovisuais promovidos pelo contribuinte. Ai, que delícia. O que significa isso aqui? Significa que, desses 4%, 70% poderão ser utilizados também para pagar criador de conteúdo. Esse inciso aqui específico, ele tá bastante nebuloso, inclusive pra galera do setor, pra galera que tá tentando pensar o que significa isso aqui. Tá bastante nebuloso, porque o que significa isso? Quem vai fazer isso? Você pode se utilizar de dinheiro público pra pagar pro criador de conteúdo, sabe? E a grande parada disso aqui é que, assim, majoritariamente, o que se crê no setor é que esse dinheiro dos 70%, aqui em específico, seja pra YouTube, tá? Para YouTube, TikTok e Instagram. E, portanto, daquele valor que seria 2%. 2% diminui 70%, e desses 70% dos 2% a gente pode utilizar para pagar criador de conteúdo. O que significa que não é... Olha só o que eu tô falando. Significa que o YouTube, o Instagram, o TikTok pode se utilizar desse valor para deixar de alimentar o fundo setor audiovisual para pagar criador de conteúdo, seja ele qual for. Veja, não é para pagar um criador de conteúdo para falar sobre um filme brasileiro que vai ser lançado. Não é para pagar um criador de conteúdo para falar sobre um filme brasileiro que vai entrar numa plataforma. É para pagar o criador de conteúdo brasileiro, seja ele qual for. Ou seja, é basicamente um projeto para atender a liberalada que tá dizendo por aí que o projeto de regulamentação de streaming vai afetar o criador de conteúdo. Porque o YouTube, o que ele vai fazer se taxar? Ele vai colocar nas contas do criador, que vai passar a ganhar menos, por causa de 2%. E aí o que faz a regulamentação para tentar corrigir isso, muitas aspas aqui? Ora, então você pode usar 70% desse valor para pagar esses criadores de conteúdo aí e você não afetar eles. Ou seja, é usar dinheiro público para pagar qualquer tipo de conteúdo na internet, gente. É isso que eu tô falando, é a Virgínia criar um canal no YouTube, e esse canal do YouTube da Virgínia vai ser pago com dinheiro do Estado. É o meu canal também, eu não tô falando me evadindo nisso não, porque a questão aqui não é individualizar o problema. A questão aqui não é individualizar os processos, não é sobre colocar a culpa no criador de conteúdo do YouTube, não é sobre colocar a culpa no youtuber brasileiro, não é isso. Não é colocar a culpa no criador de conteúdo do Instagram, quando ele começar a ganhar esse dinheiro. Entende? Olha só, veja o que eu tô falando aqui pra vocês. Quando isso começar a acontecer, eu não quero que vocês comecem a jogar a culpa no criador de conteúdo. Porque, inclusive, esse criador de conteúdo nem tem culpa nesse processo. Ele vai receber a despeito de qualquer coisa. Ou então ele para de receber, sabe? Porque esse é um dinheiro que ele iria receber de qualquer forma. Agora, a diferença é que não é mais o YouTube pagando. É o YouTube pagando através de renúncia fiscal. É o YouTube, o TikTok, o Instagram, a Meta, etc. Entende o que eu tô falando? Então a Virgínia cria um conteúdo na internet, conteúdo sobre astrologia. O Monark vai fazer um canal, agora ele não pode mais, né? Mas foi tomado os meios de produção do Monark. Mas um criador de conteúdo qualquer vai fazer uma live sobre o argentino falando mal sobre a urna eletrônica. E esse cara vai ser pago pelo Estado, sabe? Existem alguns não pode na regulamentação, e aí depois vocês veem lá direitinho, mas é sobre isso que a gente tá falando. Os criadores de conteúdo brasileiro terão parte do valor que será pago para eles, de AdSense, etc., não virá somente mais da própria empresa, mas da renúncia fiscal dessa empresa. Agora, isso significa que esse criador de conteúdo vai receber mais? Porque assim, vamos lá.
Isso aqui me parece muito aquela questão da mala, sabe? De avião. Tirar a mala do avião pra baratear o preço da passagem aérea. Eles juraram pra gente, os liberais juraram pra gente que se a gente tirasse a mala ia baixar o preço da passagem de avião. E só fica mais caro, né? Eles juram pra gente que se regulamentar o streaming vai ficar mais caro, mas não tem regulamentação e o streaming fica mais caro ano após ano. Mas eles juram pra gente que vai ficar mais caro. Mas agora, o Google, o Instagram, o TikTok, eles vão poder utilizar de renúncia fiscal pra pagar conteúdo do criador brasileiro. Seja ele qual for, não tô falando só de cinema. Vai pagar mais? Vai pagar mais? Não vai. Não vai. Por quê? Porque o capitalismo funciona dessa maneira. Corte de gastos, aumento dos ganhos, margem de lucro. Aumento exponencial de riqueza. É assim que funciona, sabe? E esse é o cenário que a gente tá vendo agora. Um cenário onde uma regulamentação onde a sociedade civil, os trabalhadores do setor, perdem por 12% de contribuição. E veja só, a sociedade civil, os trabalhadores do setor, eles não estão falando que não tem que ter incentivo a partir desse processo, não. Veja só. E eu até sou contra isso, porque eu acho que esse dinheiro da regulamentação do streaming, ele tem que ir todo pro fundo setor audiovisual. Porque quem tem que definir como será investido esse dinheiro é o Estado. Não é uma empresa privada. Mas os trabalhadores do setor, eles nem estão falando pra não ter, não. Os trabalhadores do setor, eles pediam por 12%, mas que pudesse ter parte desse valor que a empresa poderia utilizar para outros meios, para licenciar obra. O projeto previa isso, sabe? O projeto dos 6%, que estava tramitando no Congresso, também previa que fosse uma contribuição de 6% com renúncia de 60%. 60% do valor dos 6% poderia ser utilizado como renúncia para várias situações. Ainda não tinha questão do criador de conteúdo à época. Mas agora, depois de tudo que aconteceu, que a gente já ditou aqui, se diminui para 4%, bem longe dos 12%, e se aumenta para 70% a renúncia. E quem define, portanto, as diretrizes do desenvolvimento do cinema no Brasil são empresas estrangeiras. Empresas que não estão interessadas no trabalhador brasileiro. Empresas que não estão interessadas no desenvolvimento das produtoras independentes brasileiras. Empresas que estão interessadas em produzir riqueza no Brasil e evadir essas riquezas. É nisso que elas estão interessadas. Em ganhar lucro. Não em colocar comida na mesa do trabalhador, sabe? Esse dinheiro vai poder ser utilizado por criadores para pagar criadores brasileiros. Vai aumentar o valor que a gente recebe? A gente vai ganhar mais por isso? Veja só. Se esse fosse um projeto bom pra mim, bom pro setor, eu estaria falando aqui, pô, a gente vai ganhar mais, isso aí pode movimentar a parada. Mas não é. Mas não é isso que vai acontecer. Isso é só historinha pra boi dormir. Não vai aumentar, sabe? Vai continuar na mesma. Se não diminuir. Mas não é diminuir, pra não cair em papo de liberal, não é diminuir por conta da regulamentação. É diminuir porque assim funciona o capitalismo. Mais uma vez, aumento exponencial de riqueza. Mas para aumentar exponencialmente a riqueza, o que você precisa? Você precisa cortar gasto. E de quem é cortado? Da gente. É a gente que toma. É a gente que toma. E quando eu digo a gente, eu não tô falando do criador de conteúdo só, não. Tô falando de trabalhador. O trabalhador no Brasil. Seja criador de conteúdo ou não. É a gente que vai tomar no cu. Porque no final das contas, desses 4% que deveria ser 12%, que ia ser 6%, que era menos mal, desses 4%, 1% vai pra porra do Fundo Setor Audiovisual. 1%, sabe? A cada 100 reais, R$1 vai pro Fundo Setor Audiovisual. E aí, o que a gente faz com esse R$1? Qual é a distorção de mercado que isso corrige? Visto que todo o setor paga com Condecine. Qual é a correção? E veja, não acaba por aqui. Vai rolar muita coisa ainda. Muita coisa vai acontecer. Muita coisa vai acontecer. Vou tirar um vídeo.